Olá, bom dia. Os casamentos comunitários começaram a ser realizados aqui no Maranhão na década de 1990, bem no finalzinho, lá no 1998. O Tribunal de Justiça, através da Corregedoria, começou a facilitar a vida de quem queria formalizar a união. E agora, mais de 20 anos depois, a gente vai ter o primeiro casamento comunitário numa aldeia indígena. E é sobre esses e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para conversar sobre isso foi a Elaile Carvalho, que é juíza titular da primeira vara de Codó. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar participando do programa para falar desses assuntos tão relevantes que são esses projetos de casamento comunitário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Vamos só fazer um balançozinho rapidinho, doutora. Esses casamentos comunitários que começaram há mais de 20 anos, que balanço vocês fariam desse trabalho todo que foi realizado até agora? É um balanço muito positivo, porque as inscrições são preenchidas rapidamente. Então, quem tem interesse tem que correr para fazer a inscrição. E a gente vê que as pessoas têm interesse em participar, né? A isenção das taxas, isso facilita bastante para quem não pode pagar, para formalizar sua união. E ao contrário do que muita gente pensa, o casamento ainda está em moda, né? Porque você está dizendo que as inscrições são preenchidas muito rapidamente, senão tem muita gente querendo casar, né? Muito. É engraçado porque ano passado nós fizemos o primeiro casamento comunitário LGBTQIA+, do estado do Maranhão. Olha só que Pensando novidade. que seria uma novidade, não era uma novidade no Brasil. Já tinham sido realizados em 19 estados. Então nós, aqui no estado do Maranhão, o estado do Maranhão foi quase o último, né? E foi interessante que quando eu fiz a reunião com as lideranças do movimento LGBTQIA+, eu vi que eles estavam entristecidos, assim, gente, eu estou oferecendo para vocês um casamento comunitário LGBTQIA+. E vocês estão com esta cara desanimada. E vocês estão tristes aí. Eles falaram assim, doutora, é porque ninguém quer mais casar. E foi interessante, porque nós tivemos 32 inscrições, e o casamento foi realizado para todo o estado do Maranhão, e 28 casais casaram presencialmente aqui e 4 de forma virtual. E foi um casamento muito emocionante. Tanta gente não quer casar, ainda teve esse monte de gente casando. Gente, não, é muita gente. Mas eu acho que as facilidades também, né? Muita gente que já está junto há muito tempo aproveita essas oportunidades para formalizar a união também, né? Vai mais por aí? Sim, não, tem os casais que já possuem união estável, né? E aproveito esse projeto que tem a isenção de taxas para formalizar a união conjugal com o casamento civil. E também tem aqueles que querem ainda casar, formalizar a união e aproveitam o momento também. Ah, entendi. Agora a gente vai para uma outra etapa, quer dizer, já teve a da comunidade LGBTQIA+, né? E agora vamos para os indígenas, é isso? Mais uma novidade? Sim, esse ano também nós estaremos realizando o primeiro casamento comunitário da população indígena. Vai ser em Montes Altos, na aldeia indígena São José, agora, sexta-feira, dia 2 de junho, e vão ter mais de 40 casais, né? E vai ser dentro da aldeia também, com toda a ornamentação, cultura da comunidade indígena. Isso que eu quero saber. Eu conheço muitas aldeias, já visitei muitas, mas a São José eu não fui. Mas eu quero saber, esse casamento agora, ele vai seguir o ritual normal dos nossos casamentos, que eu imagino que até na LGBTQIA+, segue o mesmo ritual do casamento aqui heterossexual. Lá na aldeia, ele vai seguir esse mesmo ritual ou para lá vai ter uma coisa diferente? Como é que vocês estão imaginando esse casamento, doutora? A gente está imaginando que tem a ornamentação e também músicas indígenas, né? Que seja o casamento tem uma cultura indígena. Respeitando a cultura deles. Vai ser com a formalidade da lei, sim, né? Sim. Mas a gente quer que tem a cultura indígena envolvida, né? A ornamentação e tudo mais. Por exemplo, a língua. Ele vai ser falado em tupi, ele vai ser falado no guarani, ele vai ser falado completamente no português. Como é que vai ser essa comunicação? Ou vai ter intérprete? Como é que vai ser? Pois é.
Lá nessa comunidade indígena é São José, né? Então a população indígena é a Cricati, né? A comunidade de Cricati. E eu já participei de mutirão lá e muitas vezes tem muitos que não entendem o português. Muitos, Então, quando nós falávamos, tinha que ser traduzido simultaneamente na linguagem deles, né? É uma boa observação essa. E eu vou ter que conversar isso com também as lideranças lá do casamento para a gente averiguar essa situação da língua também. Pois é, porque muitos ainda têm dificuldades em acompanhar o nosso ritmo de fala. A gente fala rápido, para quem não conhece, a gente fala rápido, né? Todo mundo acha que nativo fala mais rápido. E eu estou falando isso porque sempre que a gente está na aldeia, que a gente está fazendo entrevista, às vezes precisa de um intérprete, precisa de alguém traduzindo o que a gente está falando. Por isso que eu estou perguntando, apesar de obedecer todas as formalidades do ritual que eu falo, do ritual do casamento, aquela coisa toda, precisa de umas coisinhas aí para adaptar. Sim, como você falou, na verdade, existem alguns indígenas que não compreendem o português. Sim, com certeza. E aí é importante ter esse tradutor, sim, para a linguagem deles. Esse casamento realizado na aldeia, por exemplo, ele está abrangendo alguns territórios, ele está abrangendo o estado todo. Como é que foi desenvolvida essa inscrição? Não, o estado todo não, porque a gente tem muitas a logística seria muito complicada. Então, a gente vai ter outros momentos de realização de casamentos comunitários em outras aldeias, em outras comunidades indígenas, tá? Em outros territórios indígenas. Exato, mas esse vai ser para a comunidade Cricati e as comunidades próximas. Tá, os Cricatis, porque a gente tem as várias etnias, esse vai ser do Cricati, né? Sim, que abrange o território, abrange uns 4 municípios. Umas 4 UTIs, né? Sim. Sim. A receptividade deles, doutora, com relação a esse processo de formalização da união, porque eles, ao contrário da gente, não têm essas formalidades, para eles essas coisas são... Como é que foi a receptividade? Na verdade, sabe como que surgiu a ideia? Nós fizemos o primeiro mutirão ano passado. Fizemos uma audiência pública em novembro do ano passado, em Imperatriz, e no dia seguinte nós fizemos um mutirão indígena para retificação das certidões de nascimento, das certidões de casamento, colocar os nomes indígenas, que até então não era permitido. É verdade, isso. Hoje nós temos um provimento, até uma resolução do CNJ, que permite que eles acrescentem o nome indígena deles nos documentos, né? E foi muito interessante, porque esse mutirão nós fizemos dentro mesmo da aldeia, né? São José. E eles nos recepcionaram com uma lista de casais. Olha, esses casais aqui querem se casar. A ideia foi deles, então. Nós queremos que seja realizado no casamento comunitário. Aí a gente, assim, recebeu aquilo de surpresa, olha. Infelizmente, a gente não pode realizar hoje, mas nós vamos marcar uma data para a realização desse casamento comunitário, verdade. Sim. Olha, eu tô surpresa. Foi. Porque normalmente o casamento formal não faz muita tradição indígena, né? Para eles isso é realmente uma formalidade de brancos, né? Que não tem nada a ver com a cultura deles. Mas foi engraçado, né? Foi muito interessante. A partir daí tem a possibilidade de levar para outros pontos do estado, né? Com certeza, é isso que a gente quer ampliar esse projeto. E o mais interessante ainda é que a gente quer que eles vão com as roupas, né, características deles. Isso, que é muito bonito. Com a ornamentação também do casamento e a cultura deles, né? E eles estão preocupados com a aliança, eles querem ir não, nós queremos ir que nem vocês para o casamento. E a gente, não, vocês podem ir do jeito que vocês quiserem. E agora eu fiquei curiosa, a aliança como é que vai ser? Pois é. Quem vai dar esta aliança para o índio? Acredita que alguns casais estavam preocupados? Não, a gente não vai participar porque a gente não vai ter aliança. Não, mas não precisa. Gente, tem aquela que a gente faz, aquela aliança simbólica de compromisso, de tucu, de cipózinho amarrado, que fica bem bonitinho. E a gente quer isso, que eles utilizem da cultura deles. E eles querem uma aliança de verdade. Exatamente. Mas isso aí está sendo dialogado. E
formalidade, por exemplo, assim, tem muitas aldeias que as meninas, né, eu nem digo as meninas que elas já têm um pouquinho de vergonha, mas os mais velhos, eles gostam de usar, eles não gostam de usar blusa, as mulheres. Andam bem sem a parte de cima, só com a parte de baixo. Isso não tem problema nenhum, né? Porque olha, eu lembro, só para lhe cortar um pouquinho, eu coloquei uma foto da gente, até com a tia da Sônia Guajajara, lá na aldeia dela, com a parte de cima, aí eu fui notificada, minha foto foi removida, porque ela estava com o seu de fora, como se aquilo não fizesse parte da tradição deles, né? E lá, como é que vai ser? Até agora, nós não conversamos sobre isso, mas eu penso que isso não tem problema nenhum, porque diz respeito à cultura deles. Me mandaram umas fotos de lá sobre a organização do casamento, os servidores indo nas comunidades, falando do mutirão, né, falando do casamento, vendo o local lá. E tinha uma senhora indígena que estava, assim, a parte de cima, estava com os seios à mostra. Eu penso que isso seja cultural. É cultural, sim. Por exemplo, os canelas, eles andam muito ainda só com a parte de baixo da roupa. Sim. As meninas todos os rituais, todo o tempo que eu passei lá na aldeia, elas estão sempre daquele jeito, porque aquilo é o natural deles. Guajajara você já vê mais, eles já estão mais, vamos dizer, para usar um termo bem antigo, aculturados, então eles já tentam andar de roupas formais e tal, as meninas mais novas principalmente, mas os canela, eles andam muito só com a parte de baixo. Faz parte da cultura deles, não tem como mudar, né? Mas vai ser interessante ver como é que vai ser. Exatamente, somos povos originários aqui do nosso país e a gente tem que respeitar a cultura deles. A cultura deles, né? A tradição, o casamento é deles, as regras são deles. Exatamente. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, porque tem mais novidade, não vão ser só os indígenas, não. A gente vai falar já dessas outras novidades que vão ser realizadas pelo TJ através da corregedoria nesses casamentos comunitários. É um minutinho só e eu volto já. Estamos de volta conversando aqui sobre os casamentos comunitários e as variações que estão sendo feitas agora. A gente falou dos indígenas e agora vamos falar de outro ponto com a juíza titular da Vara de Codó, Elaile Carvalho. Sim, já falamos sobre os indígenas, mas tem mais novidades por aí, né, doutora? Temos. Qual é o próximo? Olha, o próximo as inscrições vão iniciar essa semana, agora, segunda-feira, dia 29 de maio, e vão até dia 9 de junho, que é o casamento... 2 semanas. O primeiro casamento comunitário de religião de matriz africana do estado do Maranhão, e pela pesquisa que eu fiz, provavelmente também é do Brasil. Quer dizer, a gente perdeu lá no LGBTQIA+, ficamos atrás, mas agora a gente sai na frente. Fomos quase o último ali. Ave Maria, ficamos muito atrás, viu? Ficamos muito atrás, devíamos ter feito antes. Olha eu reclamando. Sim, mas esse possivelmente deve ser a inovação, né? Uma inovação mesmo, né? Ainda não foi realizado. E lá, o que está sendo preparado, como é que está sendo a receptividade e quais são as novidades de lá? Bom, a receptividade, assim, foi excelente, assim, das lideranças. O que foi que aconteceu? Eu já realizei um casamento comunitário lá em Codó esse ano para 150 casais, né? Então foi aberto para toda a comunidade e eu perguntei para a tabeliã, para a notária, se tinha se inscrito algum casal quilombola ou de religião de matriz africana, que eu iria chamar, logo seria um dos primeiros casamentos a realizar. Não teve nenhum casal quilombola inscrito, numa cidade como Codó, que tem vários quilombos. Muitos quilombos. Não teve nenhum casal de religião de matriz africana, que eu achei também muito estranho, porque lá temos o maior número de terreiros. Mais de 360 terreiros lá. São cerca de 400. E não teve também nenhum casal homoafetivo, apesar de todo programa que eu fui, toda a propaganda que eu fiz do casamento, eu frisei isso,
que poderia se inscrever qualquer casal, de todas as cores e também de todas as orientações sexuais. Então aquilo assim, eu já achei achou estranho. meio, estava certinho demais, né? Nós temos uma igualdade, que é uma igualdade formal, mas não é uma igualdade material. Eu acho que determinadas pessoas não se sentem confortáveis em participar de determinadas cerimônias, né, que não estão ali presentes os não iguais se acham aos incluídos dentro dela, né? Exatamente. Sim. Então, daí, a partir dessa ausência desses casais nesse primeiro casamento, eu resolvi me reunir com as lideranças de religião de matriz africana da cidade de Codó, pensando nesse casamento, levando essa ideia a eles, e eles foram muito receptivos. Tipo assim, agora é a nossa vez, nós podemos participar. Eles adoraram. No mesmo dia a gente já decidiu qual seria o dia. Eu falei para ele, olha, eu gostaria que fosse dentro de um terreiro, e eu vou deixar vocês escolherem, tá? E eu quero a união, de vocês. Vocês vão se unir para participar desse casamento que vai ser o primeiro e outros virão. Aí houve uma conversa com a Tatiana, a Janaína, aliás, que filha do Bita do Barão. Isso. E o casamento será realizado lá no Palácio de Ançã. Que é o maior terreiro de no lá, terreiro do mestre do Bita do Barão, porque eu penso que seja o único que comporta essa quantidade de casais, que são 100 casais, né? E mais os convidados, né? Então ela foi muito receptiva, né? E o casamento será realizado lá dia 20 de julho, às 17 horas. Lá, igual aos indígenas, eles também estão pensando em fazer nos moldes da tradição da matriz africana, é isso, né? Exatamente, com as roupas, o próprio palácio lá de Ançã já tem toda a ornamentação. Então ali já garante... eu já assisti algumas festas lá, muito bonito, É muito grande, mas na verdade o espaço é muito grande, comporta assim muitos casais e vai ser muito bonito, porque a festa deles é muito bonita. E eles já estão acostumados a receber muitas pessoas lá no terreiro, então eles já têm eles já sabem o know-how a respeito exatamente como preparar lá um ambiente, receber. Então isso é muito importante. E é muito interessante, sabe, Elda, porque quando eu falo desse casamento comunitário, as pessoas se convidam para ir. Não, eu já vou para me convidar. As pessoas, não, eu vou. Aí já teve juíza que já, na hora que soube, já mandou mensagem para mim, olha, eu quero participar. Eu já estou para me convidar, nem sou juíza, sou jornalista, já estou para me convidar. Não, estou falando não só juíza, mas foi interessante, porque a gente quer isso, que os colegas também se convidem para participar do casamento e se empolguem com uma ideia dessa, né? Que não pareça uma coisa diferente por ser diferente, não, né? Que seja diferente. Não, é diferente, mas que faça parte do dia a dia de todo mundo, né? Olha, só para tu veres como isso é importante, por exemplo, no casamento comunitário LGBTQIA+, nós não convidamos... Quem realizou foi o Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça. Então, nós não convidamos nenhum juiz para fazer o casamento. Todos se convidaram. Todos. Todos se convidaram? Todos. 15, eram 32 casais. 15 se convidaram. Quando eu cheguei lá, ainda tinham mais 2 juízas que eu ainda não tinha visto na portaria. Ia dar quase um casal para cada juiz. Eu falei, rapaz, daqui a pouco vai ter mais juiz do que casal. Então, isso é importante. Você vê que os próprios colegas, o próprio judiciário quer participar desses eventos. Isso que eu falo ser diferente no sentido de não causar estranheza. Que isso passe a fazer parte do nosso dia a dia, como uma opção de cada um que tem que ser respeitada. Se você faz esse tipo de casamento e todo mundo quer participar, sinal que todo mundo acha que aquilo deve ser feito e respeita, não é mais ou menos por aí? Com certeza. Até essa ideia também, além de eu não ter visto nenhum casal de religião de matriz africana nesse primeiro casamento comunitário que teve esse ano, sim, provavelmente tinha católicos, evangélicos, né? E não tinha... Apesar de Codó ser conhecida internacionalmente, eu não vou nem dizer pelas religiões de matrizes africanas, mas por causa de Bita do Barão. Como a capital do Terecô. E também Bita do Barão que deu nome, a cidade de Codó. Né? Ela é conhecida
em decorrência do trabalho. Essa visibilidade se deve a ele, sim. Exatamente. Então me causou muita estranheza de não ver nenhum casal ali nesse primeiro casamento, né? E a gente tem que combater, com certeza, isso advém também do racismo, né, religioso, do preconceito que ainda tem com essas religiões de matrizes africanas. Isso aí é um fato, é uma realidade, sim, né, sim, que tem que ser combatida. E essa é uma forma de combater esse tipo de preconceito e discriminação. Vocês imaginam, imagina assim, quantos casais mais ou menos? Dá para ter uma ideia? Então, o casamento está aberto para 100 casais, né? Então, eu quero que sejam 100 casais. Eu digo mais, o casamento é não só para praticantes, na própria portaria tem para pessoas que recebam as entidades, né, para os abatazeiros, ogães, que são os que tocam atabaque. E tem a comunidade do entorno do terreiro, os simpatizantes e os dirigentes também dos terreiros. Então é para toda essa comunidade. Qualquer pessoa, até que não tenha religião de matriz africana, se ele for simpatizante... Isso, né? se não for e perdeu a oportunidade do primeiro casamento, que já foi realizado, ele pode participar dessa cerimônia sem problema nenhum. Se ele tiver interesse, o casal tiver interesse em se casar e não tiver problema nenhum em celebrar esse casamento dentro de um terreiro, ele é uma pessoa que tem um simpatizante que não tem problema nenhum com essa religião. Entra na categoria de simpatizante, né? Será bem acolhido, né? E isso é uma forma também de sensibilizar a própria sociedade, né? Que aqui essas religiões estão ali para acolher as pessoas. Interessante, quer dizer, mesmo que você não seja da matriz africana, que a sua religião não seja essa, mas quer participar, pode, sim, desde que não se sinta constrangido, que não se sinta fora de lugar, né? É o lugar de acolher, é um momento de celebração. Então, quem se sentir à vontade pode participar. Com certeza, e a gente está frisando bem isso em todos os momentos que eu tenho para fazer a propaganda, a divulgação desse casamento comunitário. Eu sempre digo isso, que as pessoas serão bem acolhidas, que se sintam à vontade ali de estar celebrando o seu casamento dentro daquele terreiro. A gente está só no mês de junho, né? A gente vai começar o mês de junho agora, a gente está só no mês de junho, já vem todas essas novidades. E daqui para o final do ano, né? Tem mais casamentos para acontecer dessa forma diferenciada? Olha, eu faço parte do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça e nós queremos realizar também um casamento comunitário de religião de matriz africana aqui na capital do estado, aqui em São Luís. Isso, é muito importante. Inclusive, eu fui semana passada numa entrega da medalha para a Mãe Cabeca, lá na Câmara de Vereadores. Então, foi um momento lindíssimo, né? De também... Da Casa Fonte Achante, né? Exato, a Casa Fonte Achante. Teve um momento cultural muito bonito e emocionante, e a gente quer que aconteça também no casamento de religião de matriz africana. Além disso, nós estaremos realizando também esse ano o segundo casamento comunitário da comunidade LGBTQIA+, que foi um requerimento nosso ao Corregedor-Geral de Justiça no casamento comunitário do ano passado, para que se tornasse permanente, e assim ele o fez, né? Primeiro ele quis que fosse regional, e já foi aberto esse ano um em Caxias, um em Bacabal, só que a gente não teve tanto êxito assim. Então, nós, verificando essa situação, achamos melhor ter um casamento comunitário mesmo para todo o estado do Maranhão. Entendi. Aos poucos vai se chegando nesse patamar onde todas essas coisas passam a ser naturais e possíveis para qualquer que seja a sua orientação sexual, religiosa, de qualquer forma. E a gente vai ficar torcendo aqui para que todos esses casamentos sejam lindos, que tragam os resultados que a gente espera e que daqui a pouco se realize casamentos tranquilamente dessa forma na aldeia, no terreiro, na cidade, para todo lado. E parabéns também por essa iniciativa, doutora. Muito interessante, eu achei muito interessante essas ideias. Obrigada. E o que a gente quer, na verdade, é levar dignidade a essas pessoas. Isso. A gente quer que exista não só uma igualdade formal, mas uma igualdade material, em que todas as pessoas possam ir num casamento comunitário convencional, não se sintam constrangidas em decorrência
de sua religião, de sua orientação sexual. Isso, entendeu? isso. Que as pessoas sejam bem acolhidas. Quer dizer, pode ter um casamento comunitário convencional e que todas as pessoas possam participar, que não precise mais se realizar esses nichos assim diferenciados, porque eles não se sentem à vontade dentro desse maior. Isso já é possível, eles participarem, só que eles não participam. Isso, que eles não se sintam constrangidos e nem fora de lugar por participar de casamentos assim, né? A gente vai chegar nesse estágio de civilização, de civilidade, na verdade. Eu digo que esses casamentos comunitários para esses grupos, eles levam uma segurança emocional. Sim, sim, com toda certeza. E vamos levar a segurança emocional para esse pessoal todo. Vai ter casamento para todo mundo. Você quer casar? Pronto, o tribunal facilita. Aproveite. Doutora Elaile Carvalho, muito, muito obrigada por sua participação aqui e por compartilhar todas essas informações com a gente. Eu que agradeço pelo convite e estou aberta aqui para mais entrevistas e conversas sobre esses assuntos que são tão ricos para as pessoas e que levam dignidade a essas pessoas que precisam dessa mão do Estado. Pois venha sempre, eu adoro novidades, e novidades assim eu gosto ainda mais. Muito obrigada, bom dia para você, bom dia para você aí do outro lado, obrigado pela sua audiência, você já sabe que todo dia 9 horas eu estou aqui esperando você com muita informação e café quentinho sempre. Agora é hora de Ronald II e as notícias do Parlamento. Bom dia, Ronald. Oi, Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia também aos queridos telespectadores do Café com Notícias. Semana começando com tudo, tanto na TV quanto na Rádio Assembleia, viu? A gente já entrou no ar com o Diário da Manhã pela 96.9 FM, vamos levar também os principais assuntos, as principais informações sobre os trabalhos do Parlamento Maranhense. Olha, segunda-feira é dia de reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, CCJ, presidida pelo deputado Carlos Lula. A gente sempre lembra, os trabalhos da CCJ têm como objetivo fazer a apreciação a respeito da constitucionalidade, da legalidade, das matérias que estão tramitando no Parlamento. Ou seja, todas as proposições que estão por aqui no Parlamento Estadual passam pela apreciação da CCJ para, a partir daí, seguirem a tramitação adequada, a tramitação normal na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Portanto, hoje, a partir das 5 horas da tarde, há uma expectativa para início dos trabalhos da CCJ. Essa reunião deve resultar também em uns trabalhos que podem, de repente, impactar a rotina de atividade das sessões plenárias, né? Voltamos a lembrar. Matérias tramitando no Parlamento Maranhense, sendo apreciadas pela CCJ, com muitas proposições, isso significa dizer que, de repente, a ordem do dia durante as sessões plenárias possa ser recheada. E por falar em sessão plenária, a gente lembra, terça, quarta, quinta, são os dias de sessão plenária aqui no Palácio Manuel Beckmann, sempre a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo, tanto aqui pela TV Assembleia, quanto por aqui, pela Rádio Assembleia, na 96.9 FM. Ao longo da semana, claro, há a previsão de outras reuniões, a exemplo da Comissão de Educação, Comissão de Assuntos Econômicos, Assuntos Municipais, as comissões, e as demais comissões, é claro, que fazem parte dos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nossas equipes estarão prontas acompanhando toda essa movimentação, Elda. Lembrando também que hoje na TV Assembleia, a partir de 1 hora da tarde, nós teremos o Assembleia em Foco, primeira edição, que já vai trazer as informações sobre o resumo de atividades da semana passada aqui na Assembleia Legislativa e a programação para os próximos dias no Palácio Manuel Beckmann. Então é isso, semana começando com tudo, previsão de muito trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu volto com você, que esse café aí eu tenho certeza que está delicioso. Elda? Obrigada, Ronald. Obrigada a você. Bom dia, tchau e até a próxima.